Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. Aqui quem vos fala, o irmãozinho. Vou te passar sendo o canal no YouTube. É @o irmãozinho 7969. Só clicar na foto do irmãozinho, ele vai abrir uma foto maiorzinha, você clica na e abre os vídeos para você. Bom, meu irmãozinho? Uma ótima semana para mim, para você, para todos nós. O textinho aí que eu vou deixar para nós hoje, nós estudar, reconhecer bem a palavra do Senhor. Tá? Então vamos falar agora sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que muitos estão aguardando essa ressurreição. Isso aí já tem 2000 anos que aconteceu. Aconteceu no ano 70 da era cristã. A ressurreição foi para Israel. Jesus veio para Israel, para juízo de Israel. Muitas vezes nós estamos esperando Jesus para o juízo do mundo. Não foi, foi para Israel. Era o povo de Deus, eram os de Israel, os judeus. Precisamos desse pequeno conhecimento para que nós não continuemos comendo pela onda dos outros. Nós temos que comer por Jesus, aquilo que ele ensinar, o Espírito dele nos ensinar, nos aprender. Tá certo, meus irmãozinhos? Aqui eu vou ter um texto para nós que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Ele diz assim, tá? É a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. É quando eu vou falar ela em 2 ou em 3 partes, porque ela é grande, e mesmo assim ainda tirei muitas coisas que ainda tem, assim, que se você for falar fica muito tempo, e nem sempre a pessoa tem todo esse tempo para poder ouvir ou ler, tá bom? Ele diz assim aqui no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, nosso pecado, segundo as Escrituras. É escrito nas Escrituras está dizendo isso. Cristo morreu por nossos pecados. Isso aqui, meus irmãozinhos, Jesus morreu para acabar com a lei. Porque em Romanos 10:4 está dizendo o fim da lei é Cristo. A lei acabou, entrou Cristo. Tá? Então, hoje, o evangelho nosso é o de Paulo, as 14 epístolas paulinas. Essa aí é o nosso evangelho. Tá? Nós precisamos fixar, conhecer mais essas 14 cartas qual Paulo escreveu. Cuidado, que tem muitas coisas nelas espiritual. Não é carnal que você chega lá, ele foi para tal lugar, fez uma viagem ali, tomou um naviozinho ali, foi para lá. Não é bem isso aí não, tá? É espiritual, ele tem muita coisa espiritual, muita, tá? Então temos que ficar bem velhaco. Vamos ver o versículo 4. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que ele ressuscitou ao terceiro dia, que está dizendo isso as Escrituras. Viu, meus irmãozinhos? O versículo 5 diz assim, que apareceu a Ceifas é Pedro, tá? E depois aos 12, os 12 apóstolos deles, tá? Pedro, João, Tiago e por aí diante, um monte desses. Versículo 6 diz assim, depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maioria, a maior parte, mas alguns já dormem, quer dizer, alguns já haviam morrido, está dizendo, isso aqui foi quando Jesus ressuscitou, e todo esse pessoal viu, além dos apóstolos, viu mais 500 pessoas, que seria também de Jesus, né? As pessoas que creem em Jesus, e você quer ver mais? Aqui no versículo 7. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Isso aqui Jesus apareceu na ressurreição, provando da ressurreição dele. Né? Eles falam, ressurgiu, né? Jesus ressurgiu dos mortos. E no caso é isso aqui, tá?
Então, nós precisamos estar sempre atento às Escrituras. Vamos ver o que Paulo diz aqui, ó, no versículo 8. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortífero, a caminhada dele para Damasco, ela ia para prender o pessoal da igreja que seguia Jesus, os apóstolos, né? Paulo era o guardião da lei, tá? Então ele ia proteger a lei. Aí, quando Jesus apareceu para ele, ele ficou cego, teve que ir para Damasco, puxado pelos seus companheiros, e lá Jesus falou com ele, deu para ele o evangelho, se levou ele ao terceiro céu e deu para ele o evangelho de Paulo é o evangelho nosso, que nós precisamos ler, aprender, dedicar ele, batalhar sobre ele, falar com nossos irmãozinhos aquele evangelho, aquela simplicidade e tudo aquilo que está sendo feito, tá? Nós não temos que ir atrás de evangelho da lei, que é o evangelho de Pedro, não, tá? O evangelho da lei é passado. Jesus morreu para acabar com ele. Enquanto eu estou mexendo em alguma coisa da lei, eu estou tentando matar Cristo outra vez, tá? Então é mais ou menos isso aí. É bom você ficar mais ou menos espertinho esse tipo de pequenos problemas, né? O versículo 9 diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Era o que Paulo fazia, ele estava guardando a lei, que ele deixou, foi guardião da lei, que era Paulo, tá? Mas Jesus, ele disse lá em Mateus, parece que é Mateus 24, tá? Pelo finalzinho, ele disse que aquele servo, quando ele voltasse, que achasse trabalhando, entregava todos os bens à mão dele. E Paulo estava trabalhando, ele estava cuidando da lei. E Jesus sabia disso, ele estava trabalhando. Ele, não é que ele estava contra o Evangelho de Deus. Ele era um protetor da lei. E Jesus ainda não havia entrado. Aí quando Jesus falou para ele que ele estava perseguindo ele, opa, apagou tudo. Ele começou a pregar o Evangelho que Jesus deu para os judeus. Tá? Foi quase morto várias vezes devido ao evangelho que estava pregando. Teve um departamento que ele foi chamado como peste, que já tinha empesteado toda a asa menor, né, que era as 7 igrejas. Já tinha empesteado todo mundo, empesteado no modo de falar. O cargo do Paulo foi muito difícil. Era apresentar um defunto morto, que era Jesus tinha morrido, e ele afirmava que Jesus ressuscitou. E não tinha ressurreição naquela época ainda. Então era uma operação difícil. E praticamente o mundo todo sabe disso. Às vezes nega porque está querendo subordinar a palavra de Deus, querendo ganhar dinheiro fácil em cima disso aí, tá? Mas o mundo inteiro sabe disso. Porque prega a coisa errada, está atrás de idolatria, porque, como diz o outro, não tem educação, não respeita o direito do Senhor Jesus, viu? Para não falar outras coisas piores, né, meus irmãozinhos? Vamos ver aqui no versículo 10 o que está dizendo aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Você está notando alguma coisa, meus irmãos? Às vezes você está trabalhando firme ali, mas rapaz, como as pessoas têm tanto ânimo, vigor para fazer as coisas, trabalhando nesse tanto. Não é a graça de Deus que está em nós que fazem isso. Não é nós que queremos, não. A nossa carne não quer fazer nada, não. Fica na sombra lá o dia todo. O 11 está assim. Então seja eles. Assim pregamos, assim creste. Quer dizer que o povo que creu, eles pregaram, e o povo que creu é porque eles pregaram. Tinha dois, era o evangelho de Pedro, João e Tiago, que eram os conhecidos da igreja, e o apóstolo Paulo, depois por último que veio. Né? Então é isso. O versículo 2 diz assim, ora, se
prego que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. Quer dizer, ele estava pregando que ele havia ressuscitado, tinha gente batendo tecla que não existe isso aí, não existe, o cara está falando besteira, nem falando com Noé, não sei se você lembra. Então, nunca tinha chovido, e ele falando que ia ter chuva, que ia alagar tudo. Não tem chuva, o cara está doido. A doidice, quando o dilúvio veio, aí ele viu qual a doidice, né, que seria, né? É mais ou menos assim. O versículo 13 diz assim: mas, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Pedindo os caras, né? Não, se não há, Cristo não foi ressuscitado, você não está dizendo, né? Então, e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Às vezes tem fé, nós estamos pregando e tem fé, nós estamos trabalhando de graça. E de bobo, né? Como diz o outro, trabalhando de bobo aí, ó, não tem o que fazer. Estamos tentando, né? O versículo 15 diz assim: e assim somos também considerados como os falsos testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Isso é Paulo falando para o pessoal que estava dizendo que não existia. Então ele estava dizendo aqui, se não existe, então Deus não ressuscitou, Deus era mentiroso, né? Se ele estava dizendo o que Deus falou. E o povo estava dizendo que era mentiroso, aquilo ali era mentira. É que nem a profecia. Jesus fez a profecia, parece que está em Mateus 24, verso 2. 2 ou 3 que tá? Que os apóstolos, os discípulos dele foram mostrar para ele o templo, e ele diz: está vendo tudo isso aí? Não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é a profecia praticamente da Bíblia. Quase toda a Bíblia está sendo falada em cima disso aí. Só que a maioria distorce as coisas. Coloca um texto com eu que estou interpretando, sem saber o que está falando, ela vai aumentando a mentira. Infelizmente, muitos irmãos e nós estamos nesse caminho aí, na mentira, acreditando no engano. Nós precisamos acreditar na verdade. E se você pedir para o Espírito Santo habitar no seu pensamento, lá passar uma borracha nessas coisas imundas que nós estamos guardadas na mente, carnais, e colocar as coisas boas do Senhor Jesus, ele te dá conhecimento. E você acaba conhecendo, você vai lendo, e você acaba lendo um pequeno texto, e em seguida você já percebe logo o que está escrito. Isso aí é o Espírito Santo interferindo no seu conhecimento. E é muito bom, hein, quando você começa a acontecer, você acaba ali que fica alegre, caramba, é isso aqui mesmo. Aí você vai vendo, a própria Bíblia, o próprio outro versículo está te dizendo a verdade daquilo ali, esclarecendo. E muitos textos é desse jeito, tá? Muito. Só que o sistema ele não pode falar, é proibido falar, né? Se falar, como é que vai ganhar dinheiro? Fácil. Vai ter que trabalhar, não é? Então, meus irmãozinhos, esse aqui é uma parte, a primeira parte. Eu acho que tem a 2, a 3 e a 4 desse mesmo aqui, tá? Da parte da ressurreição do Senhor Jesus. Aqui é a primeira, a ressurreição do Senhor Jesus, nosso Senhor, tá? Então, esse aqui é a primeira. Vamos ver na próxima, quando Deus assim permitir, eu poder falar para vocês mais a segunda, a terceira, e depois vocês vão juntando, né? Esse texto em si é grande, tá? Então fica muito difícil para você ler de uma vez ou assistir de uma vez, e nem todo mundo que tem um tempo grande, tá? Por isso que eu fiz em parte, pode ver um pouquinho hoje, outra manhã. Tá, esse aqui eu li ontem, ou antes de ontem, ouvi ontem, isso aqui mesmo que está escrito, não sei o quê. E vai juntando, e vai aprendendo, e vai colocando na sua cabecinha aí as coisas maravilhosas que o Senhor tem para mim e para você, tá bom?
Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos. Muito obrigado por esse tempinho que eu fiquei aqui com vocês. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Um grande abraço e até a próxima.